Olá, vamos continuar o estudo de cálculo estequiométrico. Já postei um vídeo sobre cálculo estequiométrico simples. Eu vou continuar agora falando sobre pureza, que é um tipo especial de cálculo estequiométrico. Então vamos basear no mesmo problema, só que agora ele vai tratar de pureza. Tá certo? Qual o conceito da pureza? Pureza é a parte que reage numa reação. É a massa ou a quantidade que vai reagir. Impureza é o contrário. Então, se você imaginar, você está com uma dor de cabeça, você compra um analgésico e antitérmico. Quando você tomar esse comprimido, ele vai ter metade de pureza, que no caso, para a tua dor de cabeça, só analgésico vai te servir, não antitérmico. Tá? Ou você compra uma carne, por exemplo, que tem gordura. Então você compra 1 kg de carne que tem 10% de gordura. Você não vai comer a gordura, você vai tirar essa gordura, ou a pelanca, melhor dizendo. Não fala pelanca, né? Picanha é até gostosa a gordurinha. Então pensa em pelanca, você tira a pelanca, tá? E aí com isso daí você vai ter uma diminuição de 10% da massa. Então de 1 kg você vai tirar 10%, você vai ter uma redução de massa. A ideia de pureza é essa daí, você ter uma massa menor sempre quando você tem impureza. Uma massa menor reagindo, consequentemente uma massa menor no produto. Tá certo? Vamos lá então. Analisar o enunciado, que é a questão do português. Qual a massa de CO2 que se forma, vou completar aqui, faltou o F aqui, que se forma a partir da queima de 24 toneladas de coque, com 50% de pureza. Vamos lá então. A pergunta está aqui. Qual a massa de CO2? É isso que quer que seja calculado. Já coloquei a equação e mais, essa equação está balanceada. O que é a equação balanceada? A quantidade de átomos de um lado da equação, ou dos reagentes, ao lado esquerdo, é igual à quantidade do outro lado, ou dos produtos, que é o lado direito. Então, aqui, um carbono está para um carbono, 2 oxigênios está para 2 oxigênios, essa equação está balanceada. Então, aqui, os coeficientes são 1 para todos os participantes da reação. Tá certo? Se for 2, 3, 4, qualquer outro número, 3 sobre 2, você tem que levar isso em conta, que isso vai influenciar o cálculo. Por isso você tem que ter equação e ela tem que estar balanceada, tá? Ou equilibrada. Bom, aqui foi fornecido com quem a gente vai trabalhar, coque, tá? Então ele fornece 24 toneladas. Só que a diferença do outro problema é que tem 50% de pureza esse coque. Então só metade aqui vai reagir, 50% de pureza. E vamos trabalhar também com o CO2, porque ele quer saber a massa que é formada. Tá bom? Como eu falei anteriormente, vamos tirar aqui a massa pura. Então, 24 toneladas é o total. O total é 100%. Tá? Qual vai ser a massa para 50% de pureza? Então a gente vai multiplicar em cruz. Tá? E aí você vai ter o quê? 100 vezes x é igual a 24 vezes 50. Ou divide todo mundo por 100, ou passa 100 dividindo, tanto faz como é que você quer encarar isso daí. Então x vai ser igual a 24 vezes 50 dividido por 100. Tá bom? Então aqui seria 24 vezes 50 dividido por 100. Como são valores múltiplos, eu já fiz isso de propósito, que valores? 50 e 100 eu posso dividir aqui por 50, como é uma multiplicação e uma divisão. Então aqui eu divido por 50 dá 1, divido por 50 aqui dá 2. Caso contrário, você faria a conta, 24 vezes 50 dividiria por 100. Tá bom? Então isso daí vai ser igual a quanto? 24 vezes 1, 24, dividido por 2, 12. 12 o quê? Toneladas, que é a unidade que nós estamos usando. Tá? Essa massa que efetivamente vai reagir de coque. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui com coque com CO2. Então 1 mol está para 1 mol. 1 mol está para 1 mol. Tá? Vou transformar, eu posso deixar em mol, posso transformar em 6,02 vezes 10 a 23, ou posso transformar em massa. Carbono é um átomo, então vou à tabela periódica, 12, né? Então quem viu já meu outro vídeo, viu fazendo isso daqui, é o mesmo procedimento.
CO2 é 44 a massa dele, calculo também no primeiro vídeo. Quem tem dúvida dá uma olhada lá. Então, 1 vezes 44 gramas. 1 mol do CO2 vale 44 gramas. Ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do CO2 vale 44 gramas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de carbono, 12 gramas. Isso aqui vai direto para a tabela periódica. Aqui tem que calcular a massa molecular, transformar em grama. Por que trabalhar com a massa molecular em grama? Porque ele está querendo saber massa do CO2. Então eu tenho que ter aqui, ó, o valor que eu vou encontrar vai ser em massa. Tá certo? Aqui o valor que nós temos, 12 toneladas. Está para X. Como aqui está em tonelada, aqui também obrigatoriamente vamos ter que encontrar em tonelada. Multiplica em cruz. Tá certo? Então nós vamos ter aqui 1 vezes 12, 12 vezes x, 12 vezes x, 12 vezes 1, 12 vezes 44. 12 vezes 44. Ok? Passa dividindo, x vai ser 12 vezes 44, dividido por 12. Novamente, como é um produto, não, na verdade você faria 12 vezes 44 e depois dividiria por 12. Tá bom? Mas como aqui eu coloquei de propósito valores proporcionais, eu posso cancelar, sendo uma multiplicação, se fosse soma não, mas multiplicação, divisão, eu posso fazer isso daí. Então, na verdade, vai dar o quê? 44 toneladas. 44 toneladas de quê? De CO2, que são formados a partir de 24 toneladas de coque, que é um tipo de carvão, tá bom? Que tem 50% de pureza. Então, como eu falei com vocês, se a pureza é só 50%, ou seja, metade, vai formar metade do que formaria normalmente. Por isso que eu fiz esse exemplo, para você comparar com aquele primeiro exemplo que eu fiz de cálculo psicométrico simples, onde foram formadas 88 toneladas de CO2. E no caso aqui você percebe, quando tem impureza, a massa é menor, 50% de impureza, 50% da massa que seria formada teoricamente. Tá bom? Então esse é um caso de pureza. A importância disso daqui, como eu falei, isso aqui é uma queima, tá? Você tendo um combustível, pensando no carvão como combustível, é que libera calor também nesse processo. No caso da siderurgia, isso aqui vai fazer a redução do minério de ferro, a hematita. Mas pensando como combustível, forma CO2 e libera calor. O carvão foi o primeiro combustível usado na Revolução em grande escala, né? Durante a Revolução Industrial. E tem a questão do CO2 que vai para a atmosfera, que não é consenso, eles dizem que aumenta a temperatura da Terra, aumenta o efeito estufa que já ocorre naturalmente. Mas isso não é um consenso entre os cientistas, é bom frisar isso daí, tá bom? Até a próxima.